WW de volta, a gente introduz agora nesse debate sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, a relação dos Estados Unidos com a Ucrânia. Existe aí uma expectativa para a assinatura ainda hoje de um acordo de minerais que ficou em aberto depois daquela reunião desastrosa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na semana passada no Salão Oval. O Trump informou aos seus assessores que ele pretende anunciar esse acordo nesse discurso que ele vai fazer daqui a pouco ao Congresso americano. Fontes da CNN estão alertando que o acordo ainda não tinha sido assinado e que a situação, inclusive, poderia mudar. Lembrando que a CNN Brasil vai transmitir esse discurso do presidente Donald Trump ao Congresso americano ao vivo, numa conexão com a CNN Internacional, logo depois aqui do WW. Canuto, eu prometi passar a palavra a você, não sei se você quer fazer um adendo ao debate da questão comercial, e depois eu já passo ouvindo o Dumas sobre Zelensky. Perfeito. Só um ponto rápido, que é uma nuance em relação à história do comércio bilateral Estados Unidos-China. Os chineses encararam a Primeira Guerra como um sinal estrutural mais forte. E de lá para cá, de 2016 para cá, as exportações chinesas para os Estados Unidos só caíram, só caíram. E, na verdade, em parte, porque os chineses pegaram as partes finais de várias cadeias de valor e jogaram para países conectores. México, Vietnã, Malásia e assim por diante. E, de fato, é impressionante como crescem as exportações desses países para os Estados Unidos, em parte, apenas em parte, em decorrência dessa transferência chinesa. Ou seja, se o governo americano quiser lidar com o comércio com a China, o comércio direto deixou de ser, digamos assim, o veículo principal a respeito disso. E eu queria também fazer um ponto, é o seguinte, eu venho escrevendo, estudando há muito tempo, algum tempo, a disputa tecnológica Estados Unidos-China em duas das áreas tecnológicas de fronteira. Chamei, inclusive, de uma guerra de dois frontes, porque, para lembrar justamente o conto de duas cidades, né, do britânico. Por quê? Porque todo mundo fica olhando para semicondutores, até para IA, fica olhando para energia limpa, etc. e tal, mas tem uma coisa na base disso tudo, que são os minerais críticos, incluindo terras raras e o resto. E os chineses têm tido uma postura em relação a isso muito proativa, com a combinação com Belt and Road e assim por diante, e inclusive, hoje dominam 80% da capacidade de elaboração, de refinamento desses minérios. E Eu acho que Estados esse é Unidos e um Europa ponto. estão atrás disso. Não, esse é um Estão ponto atrás. importante que introduz, inclusive, o tema da Ucrânia aqui, Canuto. Exato, eu acho que daí eu já pego e já passo para o Dumas. Dumas, qual é a expectativa para esse acordo? Se ele sai ou não? Você enxerga realmente que Zelensky ficou sem saída? Veja, era meio complicado achar que Zelensky teria alguma chance com Trump no poder. Porque o que Putin acaba pegando? Gente, quem foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Você pode usar o argumento da OTAN, mas várias vezes eu já li Putin escrevendo, falando, etc., que a Ucrânia nunca foi um país. Ou seja, então você quer montar a grande Rússia. Então, Trump está ajudando a fazer a grande Rússia grande novamente. Catarina Grande e Vão Terrível devem estar felizes da vida, porque você vai ter que abrir mão de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Crimeia, Kherson, toda a parte de Donbás e Odessa fica para Putin. Ora, como é que isso pode acontecer e ainda mais com acordo de minerais? Zelensky deve estar pensando, gente, se os Estados Unidos não conseguir, pelo menos que eu fique com essa parte aqui, eu vou perder Kiev. Então ele está falando, olha, é melhor eu perder 20% do país do que perder tudo, porque Inglaterra, França, não tem mais como, eventualmente,
Tudo bem que a Inglaterra não faz parte, mas é uma nação nuclearizada, não tem como você segurar Putin sem a força dos Estados Unidos. Então, eu acho que Putin, no final das contas, está mostrando a sua cara czarista, expansionista, revisionista, que quer fazer a grande Rússia. Já colocou Bielorrússia como um puppet com Lukashenko, vai depois buscar a Moldova, vai pegar alguns países da Europa Central, Oriental ali, e talvez, como o Trump já falou também muitas vezes na CNN, ela falou: eu não estaria nem um pouco importado, ou daria nenhuma importância, se a Rússia quisesse invadir algum país da OTAN. Poxa vida, isso é música para o ouvido do Putin, principalmente quando se trata da Polônia, mas acho que a Polônia é muito grande, mas pensar nos países bálticos, Claro. na Letônia, na Lituânia e na Estônia, que são 2,7 milhões de habitantes. Em 2018, só para complementar, finalizar aqui, Trump falou: eu não ajudaria um país pequeno como Montenegro se fosse invadido. Isso suscitaria a Terceira Guerra Mundial. Putin deve estar pensando: ora, então o que é pequeno e o que é grande? Será que Exato. país báltico daqui a 4 a 5 anos eu posso buscar ou não posso buscar? Você está isolacionista. Make America Great Again e Make Russia, New Rus Great Again. Ou seja, Great again. como eu falei, Ivan Terrível está feliz da vida no caixão, vendo essa nova Podemos Rússia que está imaginar. formada. Embaixador, o quanto essa discussão sobre a Ucrânia, esse quadro que o professor Dumas coloca aqui, se embaralha com a questão da guerra comercial? O que é cortina de fumaça para quê? O que acaba abrindo espaço para Trump ser ainda mais radical ou que pode contê-lo? Olha, o Trump está, na minha visão, com uma atitude muito dúbia, porque ele quer ser conhecido como um peacemaker, né? Como o sujeito que faz a paz no mundo. Quer dizer, no caso da Ucrânia, quer dizer, para chegar a isso, ele está renegando 250 anos de história americana, 60 anos, 70 anos depois da guerra, colocando a Rússia, né, nessa posição. Essa mudança do Zelensky, se ela efetivamente ocorrer, para mim é uma surpresa, porque ele vai entregar tudo sem ter nenhuma certeza das garantias de segurança. Quer dizer, deve ter havido fatos aí que a gente não está sabendo, para ele, então, em 2 dias, mudar tão radicalmente de posição. Agora, essas medidas econômicas, essa tarifa, se no mês que vem ela for implementada, como eu disse, você vai ter uma desorganização do sistema comercial global. Todos os países vão estar envolvidos, direto ou indiretamente. E vão, de alguma maneira, reagir, porque alguns países dependem muito do mercado americano. Na parte política, você tem um complicador também em Gaza. Você teve hoje a reunião dos países árabes propondo um plano alternativo ao dele. Você tem Israel que quer prolongar o período, não quer se retirar de Gaza. Você tem a reação do Hamas a esse acordo que foi feito entre os países árabes. Então, é uma situação para o Trump muito complicada. Nós vamos assistir o discurso dele hoje, talvez tenha alguma novidade. Alguma ordem. Alguma novidade que a gente desconhece e vai ficar muito surpreso. Mas realmente é uma situação que é tão inusitada do ponto de vista das relações internacionais, da ordem econômica, que ninguém está se manifestando. Está todo mundo esperando para ver o próximo passo para se posicionar. Canuto, a gente vai fechar esse bloco com você. Temos aqui no máximo 2 minutinhos, mas eu quero te ouvir assim, sobre esse quadro
confuso que o embaixador acaba de descrever aqui. Você que está em Washington, está perto aí da discussão do poder? É um quadro muito bem dito, confuso. Agora, tem uma lógica, digamos assim, olha, eu estou aqui especulando. Uma Rússia fortalecida, digamos assim, tendo essa vitória no domínio. Daqui a pouco só falta o Trump começar a anunciar para a China que tudo bem, Taiwan é China, etc. e tal. E aí os Estados Unidos, olha, naturalmente também pode estender a sua geografia. Groenlândia importa não apenas por questões de logística, mas também pelos recursos minerais críticos, que é o nosso tema de discussão. Vamos supor aqui que o Trump diz assim, manda um recado lá para o pessoal da Groenlândia, que vai votar num memorando, num plebiscito o ano que vem, se continua parte da Dinamarca, e diz assim, olha, dou para vocês, nós daremos $1 milhão para cada cidadão da Groenlândia, né, para ter aquele dollar card, né? Se vocês votarem pela independência e se anexarem aos Estados Unidos. Então, vai ser uma forma barata pela qual o Trump vai conseguir comprar a Groenlândia. Olha, é, assim como a história, a brincadeira de incorporar o Canadá e assim por diante. Tem uma megalomania dinástica e de rei do Trump que, digamos assim, combinam com o estilo com o qual ele vem conduzido Sim, a sim, política. não. O episódio do Zelensky foi também um capítulo disso, como a gente sabe. Olha, eu tenho que interromper aqui para a gente ir para o intervalo e a gente vai ter ainda um finalzinho, um terceiro bloco aqui para cada um aqui dos nossos convidados fazer um pouco o fechamento desse dia e a expectativa para o que vai falar Donald Trump daqui a pouquinho. Até já.